E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos resolver o desafio das multiplicações. Mas antes de resolvê-lo, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui no canal semanalmente. Então vamos agora conhecer esse desafio e aprender a resolvê-lo. Nós vamos começar analisando o enunciado que nós temos aqui. Preencha os quadrados com os números 1 ao 9, de forma que os resultados das multiplicações sejam esses indicados nas linhas e nas colunas. Então nós temos que preencher esses 9 quadrados com 9 números diferentes, que vão do número 1 até o número 9. E conforme nós preenchermos cada um dos 9 quadrados, os resultados das multiplicações de cada uma dessas 3 linhas e de cada uma dessas 3 colunas são esses que estão indicados aqui. Por exemplo, aqui na primeira linha nós temos 3 quadrados, e o resultado da multiplicação dos 3 números que nós preenchermos aqui deve ser igual a 54. E isso deve acontecer também aqui nas 3 colunas. Por exemplo, aqui na terceira coluna nós temos que preenchê-la com 3 números, e o resultado da multiplicação dos 3 números que nós colocarmos aqui nesses quadrados deve ser igual a 21. Antes de irmos para a resolução desse desafio, pause o vídeo e tente resolvê-lo você. E depois que você resolvê-lo, você tira o pause do vídeo e continua vendo para analisar como ficou a minha resolução e como ficou a sua resolução, se elas foram a mesma ou se elas possuem características diferentes. Então vamos agora para a resolução desse desafio. Nós vamos começar resolvendo este desafio analisando onde deve ficar o número 5. E pensando nisso, nós sabemos que os números que devem aparecer aqui como resultados devem ser múltiplos de 5, tanto na linha quanto na coluna que o 5 aparecer. E uma outra informação que nós sabemos é que os múltiplos de 5 eles sempre terminam em 0 ou 5. Então, para ser mais fácil identificar os múltiplos de 5 aqui, nós podemos analisar os números que terminam em 0 ou em 5. Observando esses 6 números que nós temos aqui, apenas 2 deles terminam em 0 e nenhum deles termina em 5. E os números que terminam em 0 são o 120 e o 180. E o 120 está aqui na segunda linha, e o 180 está aqui na segunda coluna. Portanto, na interseção da segunda linha com a segunda coluna é onde vai aparecer o número 5, uma vez que tanto o 120 quanto o 180 são múltiplos de 5. Agora que nós já temos certeza de onde vai ficar o número 5, nós podemos analisar um outro número que aqui nessa situação vai possuir apenas 2 múltiplos. E este número é o número 7. Portanto, nós vamos analisar quais desses 6 números são ou não são múltiplos de 7. Nós temos aqui 54, 120, 56, 21, 180 e 96. E dentre esses 6 números, os dois únicos que são múltiplos de 7 são 56 e 21, uma vez que 56 é igual a 7 vezes 8 e 21 é igual a 7 vezes 3. E como 56 está na terceira linha e 21 está na terceira coluna, é exatamente aqui que nós vamos posicionar o número 7, uma vez que ele é divisor tanto de 56 quanto de 21. Agora, neste ponto, nós podemos analisar os resultados que nós temos aqui nessa coluna que eu circulei de vermelho. A multiplicação desses 3 números deve ser igual a 21. E nós sabemos que os divisores de 21 são 3 e 7, ou seja, nós podemos escrever 21 como 3 vezes 7. No entanto, nós temos que preencher aqui com 3 números. E pensando nisso, nós conseguimos identificar mais um divisor de 21. Nós também podemos escrever 21 como uma multiplicação de 3 elementos, nos quais um deles é o número 1, porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. E ao multiplicarmos 3 vezes 7 vezes 1, o nosso resultado é igual a 21. Então, aqui nessa coluna, nós sabemos que nós teremos os números 3, 7 e 1. Mas o 7 nós já preenchemos. Portanto, o 7 nós já vamos desconsiderar. E se nós pensarmos aqui na segunda linha, aqui nesse quadrado nós podemos arriscar e colocar o número 1, mas o resultado da multiplicação dessa linha deve ser igual a 120. E para que nós obtenhamos este resultado, nós temos que multiplicar 5 por um terceiro número. E 5 vezes 1 é igual a 5. Agora, 5 vezes quanto vai resultar em 120? Se nós fizermos a operação de divisão, 120 dividido por 5, o nosso resultado é igual a 24. No entanto, nós temos que preencher esses quadrados apenas com os números de 1 até 9. Portanto, nós não podemos utilizar o 24 aqui e, consequentemente, o 1 também não pode aparecer aqui. Dessa forma, como nesses dois quadrados nós podemos ter apenas o 1 e o 3, e o 1 não pode aparecer neste quadrado, ele vai aparecer aqui no primeiro quadrado. E vai restar aqui para essa posição apenas o número 3.
E agora nós podemos conferir que 1 vezes 3 é igual a 3 e 3 vezes 7 é igual a 21. E desse modo nós preenchemos essa terceira coluna com os três números que devem vir nesses três quadrados. Agora, neste ponto, nós vamos analisar o que nós temos aqui na segunda linha. Nós sabemos que o resultado deste número vezes 5 vezes 3 deve ser igual a 120. E está faltando apenas um desses números. E nós sabemos que 5 vezes 3 é igual a 15. Agora, 15 vezes quanto vai resultar em 120? Se nós dividirmos 120 por 15, o nosso quociente é igual a 8. Portanto, nós temos 8 vezes 5 vezes 3. Vamos fazer esse cálculo. 8 vezes 5 é igual a 40 e 40 vezes 3 é igual a 120. Portanto, nós preenchemos mais essa segunda linha. Agora, nós podemos analisar esta primeira linha. Nós sabemos que o resultado aqui deve ser igual a 54. Portanto, nós podemos pensar nos divisores do número 54. E nós sabemos que 54 é igual a 9 vezes 6 vezes 1. Eu já acrescentei 1 aqui porque o 1 aparece aqui no terceiro quadrado. E nós sabemos também que 54 está na tabuada do 9 e também na tabuada do 6. E esses dois números, 9 e 6, são números que nós ainda devemos preencher aqui nesses quatro quadrados que estão sobrando. Mas como na primeira linha é que nós temos um resultado igual a 54, nós temos que preencher essa primeira linha com os números 9 e 6. Não necessariamente nessa ordem. Vamos tentar primeiro o número 9 aqui no primeiro quadrado. Pensando nisso, o número 9 teria que ser um divisor de 96. No entanto, nós sabemos que 9 vezes 10 é igual a 90 e 9 vezes 11 é igual a 99. Portanto, 9 não é um divisor de 96 e nós não podemos utilizar o 9 aqui. E ele vai aparecer exatamente aqui no segundo quadrado. E para o primeiro quadrado vai restar apenas uma opção, que é o número 6. E assim, na primeira linha nós temos 6 vezes 9, que é igual a 54, vezes 1, que continua sendo igual a 54. Agora que nós já resolvemos esta linha também, nós vamos pensar aqui na primeira coluna. Nós temos aqui 6 vezes 8, que é igual a 48, e o resultado dessa multiplicação deve ser multiplicado por mais um número, e assim nós teremos um resultado igual a 96. O que nós podemos fazer para descobrir este número é dividir 96 por 48, e ao fazermos esta divisão, o nosso quociente é igual a 2. E agora nós podemos conferir. Nós temos 6 vezes 8, que é igual a 48, vezes 2, que é igual a 96. E agora nós finalizamos mais esta coluna. E nós podemos pensar agora aqui na terceira linha. Na terceira linha nós temos 2 vezes um número desconhecido vezes 7. E nós sabemos que 2 vezes 7 é igual a 14. E o número que deve aparecer nesse quadrado é o resultado de 56 dividido por 14. E ao resolvermos esta divisão, nós determinamos que este número é o número 4, porque também é o único dos 9 números que ainda não estava preenchido. E desse modo nós preenchemos também essa terceira linha. Mas nós ainda não conferimos esta coluna do meio. Nós temos aqui 9 vezes 5, cujo resultado é igual a 45, e 45 vezes 4, que resulta em 180. E nós conferimos também os resultados que nós temos nas três linhas. E desse modo, a ordem das respostas que nós obtivemos foi exatamente esta aqui. Nós temos na primeira linha 6, 9 e 1, na segunda linha 8, 5 e 3 e na terceira linha 2, 4 e 7. E você conseguiu compreender a estratégia que nós utilizamos para resolver este desafio? Você resolveu este desafio utilizando uma estratégia diferente? Que estratégia foi essa? Não deixe de escrever sua estratégia aqui nos comentários. E escreva também caso você tenha ficado com alguma dúvida. E para descobrir mais desafios de matemática, não deixe de conferir as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. E caso você goste, se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.